Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nesse módulo, nós vamos abordar as principais diretrizes de acessibilidade web do W3C, que é um consórcio mundial que determina o padrão ouro de acessibilidade web. E também vamos falar um pouquinho do protocolo Reverta de acessibilidade, um protocolo feito, revisado, num projeto de pesquisa do meu mestrado e que foi também instituído depois no Google News Initiative Project. A gente vai falar o passo a passo desses dois padrões de acessibilidade e como a gente, a partir deles, pode começar a produzir um conteúdo multimídia acessível. Nessa aula, nós discutiremos os principais conceitos e normas sobre a acessibilidade digital. Examinaremos e discutiremos esses conceitos básicos sobre acessibilidade, diversidade, comunicação, jornalística em redes digitais, dando continuidade ao que estudamos na primeira aula. Este módulo falará das leis, dos conceitos, das normas e também dos 4 princípios de acessibilidade digital do WCAG 2.2. Vou explicar melhor nos próximos slides, que é o Web Content Accessibility Guideline, que é um conjunto de normas internacionalmente reconhecidas para tornar o conteúdo web mais acessível e inclusivo. E também nós vamos apresentar o protocolo Reverta de acessibilidade, e abordaremos a relação entre ESG e acessibilidade digital. O que é acessibilidade web? Retomando o que falamos na primeira aula. A expressão acessibilidade web refere-se à prática inclusiva de fazer websites ou notícias que possam ser utilizados por todas as pessoas que tenham deficiência ou não. Quando os sites estão corretamente concebidos, desenvolvidos e editados, todos os usuários e usuárias podem ter igual acesso à informação e também às suas funcionalidades. Mas, para que as tecnologias assistivas, como o leitor de tela, por exemplo, consigam operar, é necessário que o conteúdo esteja disponibilizado também de modo acessível, semântica e sintaticamente. Lembra que falamos que as notícias são passíveis de classificação? Elas são caixinhas classificáveis? Esse é o conceito de resolução semântica. E para entender melhor todo esse contexto, a gente começa pensando no W3C. World Wide Web Consortium, é o W3C, é a principal organização de padronização da web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, do qual o Brasil é um dos países signatários, que agrega empresas, universidades, órgãos governamentais e também organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e interpretação de conteúdo para a web, desde o design, da forma de escrever o conteúdo, da programação, dos desenvolvedores de software, tem um padrão para que isso seja feito e disponibilizado de um modo mais acessível possível. Esse consórcio foi fundado por Tim Berners-Lee em 94 para levar a web ao seu potencial máximo, ou seja, desenvolver protocolos comuns e fóruns abertos que promovam a evolução da web e a sua interoperabilidade. Sites desenvolvidos segundo esses padrões, inclusive alguns que conhecemos nas redações, como Typo3, WordPress, por exemplo, eles podem ser acessados, visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia independente de hardware ou software utilizado, como celulares de maneira rápida, que são compatíveis, tablets, desktops. Essas tecnologias são compatíveis com esses padrões. E, a partir disso, houve uma evolução do W3C, culminando com documentos que são guidelines, ou seja, são guias e diretrizes para que possamos fazer uma web mais acessível. E fazer uma web mais acessível envolve tanto a parte do design, quanto a parte da codificação, da evolução dos desenvolvedores, quanto também a evolução
da disponibilização de um conteúdo de maneira acessível. Para que esses padrões fossem utilizados, estabeleceu-se 4 princípios básicos, que são: se um site é perceptível, se ele é operável, se ele é compreensível ou se ele é robusto. Ou seja, a partir disso, desses 4 princípios, foram estabelecidas as diretrizes. Se um site é perceptível, isso significa que ele tem alternativa em texto, ou seja, ele tem o alt text para descrever as imagens. Ele tem mídia dinâmica e contínua, ele é adaptável e ele é distinguível. Pessoas com daltonismo, por exemplo, podem acessar. Se ele é operável, se ele significa se ele é acessível por teclado, se ele tem um tempo de utilização daquela página suficiente, se é possível colocar em pausa, ocultar, parar e se ele é navegável. Se ele é compreensível, e aí entra um critério que nós vamos falar muito nas próximas aulas e também no protocolo Reverta, é se ele é legível, se ele é previsível e se ele tem assistência na inserção de dados. E se o site é robusto, ou seja, se ele é compatível com diversas tecnologias, por exemplo, se ele funciona no Windows, no Android, no iOS. A partir disso, a partir desses 4 princípios e de suas diretrizes, há uma validação automática que pode ser feita e também manual em diversos sites e publicadores, que ela é categorizada em camadas. O padrão ouro, o ideal de acessibilidade, ele faz uma triagem nos sites e entende, né, que um site ele tem esses princípios muito bem claros, definidos e suas funcionalidades estão ativadas. Então, o padrão ouro de acessibilidade é o AAA. Quando um site é acessível, mas ainda tem bastante coisa para ser melhorada, ele leva a nota de classificação AA. E quando há muitos problemas encontrados, ele leva a classificação A. O que é, de novo, uma comunicação acessível e inclusiva? É quando a gente oferece esses recursos, atividades e bens culturais que promovam independência e autonomia dessas pessoas que necessitam de serviços específicos para acessar aquele conteúdo que acabamos de citar, proposto. Por exemplo, se tem descrição de imagens, é o alt text. Se os gráficos e infográficos estão com legenda ou bem descritos, se temos audiodescrição, se também utilizamos legendas, janelas de Libra e dublagens, são alguns desses exemplos. E a gente deve organizar essas informações de maneira simples, sintática e semanticamente, para que aqueles princípios que citamos no slide anterior sejam facilmente identificáveis. O que é comunicação acessível e inclusiva? Ela pressupõe a ausência de barreiras na comunicação entre pessoas, na expressão escrita, no conteúdo em papel, audiovisual, virtual, com o intuito de garantir acesso e direito à informação.